O que aprender com Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33? Confessar a Cristo ou não diante dos homens. O que vamos ler agora? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui, o centro é eu confessar a Jesus, ou seja, testemunhar de Cristo Jesus. Quando ele fala aqui que ele vai negar as pessoas diante de seu Pai que está nos céus, aqui está se referindo no dia da volta de Cristo, quando ele voltar em glória e majestade. Imagine-se só, naquele grandioso dia, na volta de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados e levados juntamente com os que estiverem vivos para passarem 1000 anos no céu. Mas os que negarem a Cristo serão eliminados, morrerão com resplendor da glória de Deus. Os que estiverem com vida morrerão com resplendor. E aqueles que negaram a Cristo após os 1000 anos serão ressuscitados para o juízo eterno, ou seja, para sempre deixar de existir. Quando a gente vê aqui o texto, o versículo 32 falar que me confessar, literalmente confessar em mim, ou seja, confessar a Jesus, devido ao sentido de unidade com Cristo, quando habitamos nele, em Jesus, e ele em nós, é que nossa confissão de fé dá muito fruto, como João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8 nos apresenta que Jesus, ele é a videira e nós o ramo, aquele que estiver nele dará muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. E aqui, antes de entrar no jardim do Getsemane, Cristo orou por esta comunhão íntima. Em João capítulo 17, verso 23. Cristo testemunha diante do Pai sobre aqueles que testemunham dele diante do mundo. Jesus é a nossa testemunha, nosso embaixador diante do Pai, assim como devemos ser suas testemunhas e embaixadores diante do mundo. Você está testemunhando de Jesus, da sua fé, do que assim diz o Senhor, do que a Bíblia ensina, porque há muitas coisas que a Bíblia ensina que o homem não está vivenciando. E quando ele é exatamente intimado por uma outra pessoa, ele nega a existência daquilo que ele tem aprendido. Muitas pessoas, ao sair da igreja, eles negam que saíram da igreja. Muitas pessoas não andam com a Bíblia debaixo da mão. E quando tem a Bíblia debaixo da mão, não estuda para poder ser uma testemunha do Senhor Jesus diante dos homens. Muitos têm pregado o Evangelho de uma forma distorcida e muitos têm vergonha de falar desse Jesus maravilhoso, em consertar, porque muitas vezes as pessoas estão pregando de uma forma inocente, estão pregando de uma forma convicta naquilo que aprendeu, mas aquilo que aprendeu não está correto. E precisamos juntos, meus queridos, com humildade, com amor. A palavra de Deus é para se estudar e não para se debater. A palavra de Deus é para se tratar com amor com o nosso semelhante, porque o Jesus que ele está pregando é o Jesus que eu estou pregando. O Jesus que ele quer que salve a sua vida é o mesmo que eu quero que salve a minha vida. O céu para onde ele quer ir, eu também quero ir. A eternidade que ele quer ir, eu também quero ir. Eu quero estar junto desse Jesus. Então, para que ter divergência no que vamos pregar, no que vamos ensinar? Muitas vezes temos que ter exatamente a humildade em reconhecer que nós não estamos corretos e que precisamos de ajuda para poder compreender melhor as Escrituras. Muitas pessoas batem o martelo em dizer que as coisas da Bíblia foi tirada, foi mudada, foi anulada. Meus queridos, temos que estudar com bastante atenção, com bastante amor as Escrituras,
pois Deus tem um evangelho eterno para pregar a toda criatura abaixo desse céu. E Ele quer que nós sejamos testemunhas das coisas eternas. Pois o mesmo céu que eu quero viver junto com Jesus, eu quero que você também siga. E se tiver alguma coisa que não está batendo corretamente, meus queridos, a palavra de Deus, ela é o caminho, a verdade e a vida. Estamos de braços abertos e dedicando tempo para estudarmos junto as Escrituras. O que não estiver batendo, meus queridos, estude a fundo. Jesus está voltando. Tome tempo ao lado dele o quanto antes. Ele te ama maravilhosamente. Torna a dizer, ele está querendo testemunhas e não advogados, defensores de sua palavra. Ele quer unicamente que nós testemunhemos e que possamos ser verdadeiras testemunhas desse Jesus maravilhoso, pois ele quer nos salvar e ele quer salvar muitos, o quanto hão de aceitar ele. Toma a decisão hoje de querer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de tua vida. Vamos juntos orar? Grande Deus e Pai, salva esse meu querido irmão, essa minha querida irmã, que hoje está de coração aberto a te aceitar, Senhor. Abençoe a sua vida, seus familiares. Senhor, venha ser com as pessoas que estão enlutadas. Dá-lhe o conforto. Muitas pessoas têm padecido, Senhor. E o Senhor conhece e sabe de todas, ó Deus. Não é prazer teu ver as pessoas morrendo, e principalmente morrer sem Cristo. Deus, meu Pai eterno e querido, que se isso acontecer comigo e com meus queridos, que tenhamos Jesus em nossa vida, pois a ressurreição é certa para a eternidade. Abençoe grandemente a cada filho teu, Senhor, entrego todos eles em teus braços, em nome do Senhor Jesus. Amém.